Caralho! Nossa! Nossa, muita poeira. Na filmagem tá pegando. Meu Deus, ele tá rolando aqui também, será, velho? Vamos descer, bebê. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, tá aí mais uma prova de que o mundo está descontrolado, seja por interferência do homem, com um HAARP talvez, não é? Essa teoria conspiratória, seja pelos fenômenos da própria natureza, inversão do campo magnético. Eu não sei em que você acredita, mas nós já mostramos em diversos vídeos coisas que às vezes são tidas como teoria conspiratórias virando realidade. E aqui esse descontrole climático, não é? Esse fenômeno aí que você está observando, que era uma coisa que a gente ouvia falar lá no mundo árabe, lá no Egito e etc, agora está acontecendo aqui, no coração do Brasil, pela segunda vez em menos de uma semana acontecendo no Brasil. Vamos para a matéria de 2 de outubro de 2021. Escuta bem isso. Mais uma grande tempestade de areia atinge o interior de São Paulo e deixa vítimas. Um novo episódio de tempestades de areia, como os grandes Habubs, assustou moradores de pelo menos 13 cidades, principalmente do oeste e do noroeste do estado de São Paulo, na sexta-feira, dia 1º de outubro de 2021. A enorme cortina de poeira se formou pela segunda vez em menos de uma semana e resultou em muitos danos e 4 vítimas fatais. Moradores relataram através das redes sociais muitos estragos por conta da ventania que veio com poeira. A grande cortina de poeira avançou com rajadas de vento de pelo menos 80 km por hora. Em Presidente Prudente, uma das cidades atingidas do oeste paulista, as rajadas de vento foram calculadas em 103 km por hora, segundo a Defesa Civil, que atendeu 75 ocorrências. Houve destelhamentos, queda de árvores, vidraças quebradas como no saguão do aeroporto da cidade e até o tombamento de um caminhão na SP-270. Araçatuba, Andradina, Tupã e Pereira Barreto também estão entre as cidades com maiores danos. No total, foram 4 perdas humanas em decorrências da passagem do fenômeno, uma em Tupã, vítima da queda de um muro, e 3 em Santo Antônio do Arancanguá, que não resistiram quando o fogo se alastrou durante um incêndio nas matas da região. 80 animais que estavam no pasto também perderam a vida quando a poeira e os ventos chegaram de repente, alastrando a fumaça e as chamas do incêndio. Embora as tempestades de poeira ocorram no interior de São Paulo, após os meses de tempo seco, os 2 últimos fenômenos dos dias 26 de setembro e 1º de outubro de 2021 foram descritos como únicos e assustadores pelos moradores locais. Meteorologistas explicam que o fenômeno natural é conhecido globalmente como Habub, um tipo de tempestade de poeira gigantesca, com quilômetros de altura e de largura formada em condições de tempo muito seco e rajadas de ventos fortes, que impulsionam a massa de poeira. A parede de poeira se move rapidamente e, por isso, pode se tornar perigosa. As tempestades são comuns em regiões muito secas em várias partes do mundo, como no deserto de Mojave ou em Nevada, nos Estados Unidos. Durante o episódio de ontem, áreas de instabilidade vindas do Paraná geraram os ventos intensos que mais uma vez levantaram a poeira do chão de forma cinematográfica. O oeste e norte de São Paulo vivem a chamada seca excepcional, com o pior déficit de chuva da escala por várias semanas e, por isso, a terra está muito seca, contribuindo para a formação das tempestades de areia. Aqui encerra a matéria. Bom, meus irmãos, a matéria é boa, mas como sempre ela manipula. Ela tenta puxar para o lado que eles querem que o gado vá. Porque na verdade a mídia trabalha assim, guiando o gado.
pela direção que eles querem que aquele gado siga, pelaquela estrada que é para o gado seguir. Nós já falamos aqui que, de acordo com os dados, inclusive meteorológicos, as chuvas que têm caído em São Paulo não estão nem entre as 10 piores que já se teve. Então eu fiz um vídeo aí detalhado mostrando isso, você veja, e entendendo isso, você chega à conclusão que, se em outros anos que tivemos uma seca muito maior do que essa que eles estão falando agora, e por isso querem aumentar o preço da energia, que isso aqui tudo é negócio. A mídia está batendo muito nessa tecla, né? Embora você mesmo que mora aqui no Brasil sabe que já tivemos tempos muito mais secos do que os atuais, caiu muito menos água do que os tempos atuais, e mesmo assim não houve apagões como eles estão ameaçando, dizendo que vai acontecer caso não cobrem mais caro, como se o fato de cobrar mais caro fizesse gerar mais energia. Então você já viu o absurdo. Então mesmo em anos que foram bem piores do que o de agora, que foram bem mais secos e mais quentes, ainda assim não houve fenômenos desse tipo. Se fosse assim era para acontecer aqui no Nordeste o tempo todo, principalmente naquela área da Caatinga. E não acontece esse tipo de fenômeno, então não vem com essa, que não cola. Agora está acontecendo isso. Por quê? Essa é a resposta que eles não querem dar e deveriam dar. Pelo menos fazerem teorias. Ninguém está pedindo que a ciência chegue aqui, ocupe o lugar de Deus e diga, olha, é assim assado e pronto. Mas nós queríamos ouvir ideias plausíveis, não desculpas esfarrapadas tentando guiar as pessoas pela sua própria ignorância. Porque quando eles falam aqui que, não, mas é porque o tempo está seco, já tivemos tempos piores do que esse. Só quem vai acreditar no que eles estão falando aqui, vai se deixar induzir por essa informação, é quem não tem informação. Mas você que acompanha o nosso canal sabe muito bem, nós deixamos claro isso. É fato que tem chovido menos do que outros anos, mas esse ano não está nem entre os 10 piores da última década. Entende, irmãos? Então, se outros anos que foi pior não aconteceu isso, porque justamente nesse ano está acontecendo? Por que é que temos agora vulcões entrando em erupção? Por que tremores de terra, que as próprias pesquisas diziam que era impossível acontecer no Brasil, tivemos alerta de que grandes terremotos poderiam acontecer? E todos esses vídeos estão aí. Quando as notícias vão acontecendo, a gente vai falando aqui. Ao mesmo tempo, você tem países pegando fogo do nada devido à temperatura tão alta. Países que, por toda a sua existência, a vegetação se acostumou com o frio, com o clima nublado e de repente começou a fazer calor. Agora aqui no Nordeste mesmo, tá chovendo. Não tá caindo muita água, mas tá um tempo frio. Então, cadê as explicações? Cadê pelo menos as teorias sobre isso? Porque o dever da ciência com a mídia era esse. Era tentar explicar e não ficar tentando reforçar narrativas, que é o que acontece hoje, tanto com a ciência, que está sendo escolhida a dedo. Não é que não tenha bons profissionais que saibam, ou pelo menos imaginem o que está acontecendo. É que esses profissionais não são ouvidos pela mídia. Eles só dão ouvidos justamente àqueles que colaboram para reforçar a teoria deles. Sabe, é igual aquele filme que eu já falei para vocês, que já recomendei mais de uma vez, Obrigado por Fumar. Aquilo é baseado em fatos reais, o cara prova cientificamente que fumar faz bem. Mas todo mundo sabe que não é verdade. Mas cientificamente ele consegue comprovar. Porque se você tem o dinheiro certo, você contrata os profissionais certos e você consegue provar praticamente o que você quiser. Isso vai depender da quantidade de dinheiro que você tem no bolso. Especificamente falando de saúde, já que a gente tocou nesse assunto, o Dr. Laí Ribeiro já explicou. Hoje, praticamente, só quem consegue patentear, provar a eficácia de um remédio ou de um tratamento são grandes laboratórios devidos às grandes exigências que eles fazem. É por isso mesmo que demora tantos e tantos anos. Porque eles precisam, olha, você vai fazer com um grupo de 100 pessoas o teste, vai financiar todas essas pessoas durante esse tempo, depois vai fazer com 1000, depois vai fazer com 10.000 pessoas. E quem é quem aguenta? Qual profissional autônomo, qual rico, bem intencionado que vai conseguir fazer isso sozinho se ele não for um bilionário? Se ele não for dono de uma multinacional? Ele não consegue, simplesmente ele não consegue. E ele não consegue justamente porque não há interesse que ele consiga. Então por isso que todas essas causas foram colocadas. E da mesma forma aqui para explicar um fenômeno desse. A ideia agora deles, dos empresários junto com o governo, é aumentar o preço da energia. Então a narrativa que tem que ser construída e tem que ser apresentada pela mídia, que é a ferramenta de manipulação deles, é que, olha, esses eventos estão acontecendo simplesmente por causa da seca. Então olha como está difícil. Tá acontecendo tempestade de areia e você não quer que eu aumente o preço da energia? Sabe, irmão, para eles quanto pior, melhor. Se isso aqui acontecer todo dia, melhor, porque eles podem subir mais o preço. Reforça a narrativa deles. É isso que eu tô tentando explicar para você. O pior de tudo é saber que, em contrapartida, o que é que a gente tem? Nós temos pessoas que reforçam ainda mais essas narrativas. Pessoas autônomas, como eu e você, que estão se beneficiando de alguma forma, até sem saber às vezes, pela alienação do povo.
cada vez mais as pessoas preferem acreditar no que ela já tem a tendência de gostar, vamos dizer assim, da notícia. Entende, meus irmãos? É aquele cara, por exemplo, que gosta do Bolsonaro, então ele vai lá no Panos nos Is, ele vai na Jovem Panos, então ele se informa ali que fica melhor pra ele. A mesma coisa aquele outro que gosta mais do PT. Ele vai ali pra Band, ele vai para um Reinaldo Azevedo, que aí ele passa também todas as notícias sobre o aspecto da esquerda. Então dessa forma você não está realmente se informando. Você está indo atrás do que você já tem a tendência de acreditar. E aí ambos os lados estão dispostos a fazer isso. Em todas as áreas. Eu estou explicando claramente para que você entenda que todas essas narrativas, elas têm um propósito. Elas não são feitas por acaso. Hoje está muito difícil de você encontrar realmente mídias independentes. Porque para ser independente é ficar contra ambos os pensamentos, irmãos. Quando começou, por exemplo, a gente falou nos nossos vídeos aqui sobre os vulcões em erupção, a UOL correu para dizer que existia um grande risco de tsunami. Nós já corremos para desmentir isso. As chances eram mínimas, se falava no pior dos casos, ondas de 3 metros, mas que era quase impossível de acontecer. Então tudo que eles disseram que se acontecesse com um vulcão, geraria esse tsunami, pelo menos no Nordeste, aconteceu e não tivemos tsunami. Então por que a mídia fala isso? Qual é o interesse de prejudicar ainda mais a economia? Se você pensar pela narrativa dos intelectuais, não tem lógica isso. Parece apenas um erro grosseiro. Mas se você entender que existe um deep state, alguém que quer instalar o caos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quer endividar os países e está trabalhando dia e noite para isso, aí você começa a entender que, o caos instalado me permite fazer as mudanças que eu quero. Mudanças essas que as pessoas não aceitariam em situações normais. Sabe, irmão? Para você que é lá de nós, eu sempre gosto de dar um exemplo. É você que diz, olha, o meu dia de serviço não pode ser menos de 30 reais. Então, em situação normal, você não trabalharia o seu dia por menos de 30 reais. Mas se eu te deixar desempregado por 6 meses, contas atrasadas, e você não tiver o que comer dentro de casa, talvez uma oferta para trabalhar o dia por 10 reais te pareça razoável. Trabalhar sem direito nenhum, por exemplo, também te pareça razoável. Coisas que você não aceitaria em uma situação normal, estando você em uma situação de caos, você começa até a achar razoável. Então é isso que está acontecendo. Essas tempestades de areia aqui, a gente não sabe o motivo, nem você é irresponsável aqui. Mas nós sabemos que pode ser que exista de fato um RAP, não é à toa que tem tanta instalação, tantas antenas, coisas estranhas acontecem naqueles lugares, não é de hoje que a gente fala sobre esse assunto. Tem a própria inversão do campo magnético, que muita gente acredita nisso. Sinais dos fins dos tempos, que pode incorporar tudo isso, seja da forma que for que aconteça. Enfim, irmãos, a única coisa que a gente pode ter certeza é que o mundo não está normal. Como alguns dizem, o mundo está estranho, cada vez mais estranho, os sinais estão aí. O conselho que eu dou para você, meu irmão, é que essa é a hora de a gente orar, se apegar mais com Deus. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas a gente vai ficar atento a esses fenômenos, espero que não aconteça mais, ainda mais na nossa São Paulo, na nossa querida São Paulo. Ainda não viajei para lá, nunca fui, mas pretendo sim um dia, se Deus quiser, conhecer. Mas enfim, meus irmãos, vamos orar por toda a nossa nação. Não esquece que a gente está com 2 produtos na Hotmart, do nosso Astra Cristino, o e-book e o audiobook. Na compra de um desses produtos você ganha 1 ou 3 números, dependendo do que você escolher, para concorrer gratuitamente após comprar o produto. Gratuitamente você vai concorrer ao Astra, tá certo? Se você não quiser o carro, você pode pegar os 25 mil, que com certeza vai ser aquele empurrãozinho que você está precisando, ou para dar entrada na sua casa própria, comprar seu terreninho, pagar suas contas, enfim, você sabe melhor do que eu. Ainda que você não ganhe, com certeza vai estar ajudando a pessoa que vai ganhar e também financiando o nosso trabalho aqui, que ao contrário dessas mídias podres vendidas, nós não recebemos de nenhum político. Nós vivemos da sua audiência, da sua presença aqui, da sua ajuda, meus irmãos. Você é o responsável por esse conteúdo e eu só tenho a lhe agradecer. Então fiquem todos com Deus, meus irmãos, que o Senhor nos proteja. Um abraço e tamo junto!